Esse daqui é um exercício do vestibular da UniOeste sobre inequação modular. Mas antes de eu ir para a resolução do exercício em si, eu quero revisar primeiro o que é módulo de um número e o que é inequação, bem rapidinho, para depois eu voltar para esse exercício. Então, a gente tem aqui. A inequação, ela é uma expressão algébrica matemática em que aparecem esses símbolos aqui. Equação é quando a gente tem incógnita e o sinal de igual. Inequação é quando a gente tem a incógnita e esses sinais aqui de maior ou de menor. E o módulo de um número é a distância dele até o zero na reta dos números. Então, por exemplo, se eu tenho aqui módulo de 2, o módulo de 2 é 2, porque é a distância do 2 até o zero, lá na reta dos números, são dois espaços. Só que se eu tenho o módulo de menos 2, ele também é 2, porque a distância do menos 2 até o zero também é 2. A distância sempre ela é positiva. Então, a questão modular envolve essa ideia e a gente vai ter que juntar as duas coisas, porque agora a inequação vai ter incógnita, que é a variável, que é a letrinha, dentro do módulo, e a gente sempre vai ter que pegar a parte positiva e a parte negativa. Vou colocar aqui um exemplo para vocês de inequação modular. Por exemplo, aqui dentro do módulo apareceu o x e aqui eu coloquei maior do que 2. Ou seja, a distância do número que tem aqui dentro desse módulo, não sei que número é esse, mas eu sei que a distância dele é maior do que 2, ó, boquinha aberta, maior. A distância desse número é maior do que 2. Então, quem pode ser esses números aí que a distância é maior do que 2, tá? Pode entrar o 3, a distância do 3 é maior do que o 2. Pode entrar o 4, a distância do 4 é maior do que o 2. Mas pode entrar o menos 3, por quê? Lembra aqui, ó, a distância do menos 2 é 2, então a distância do menos 3 é 3, e 3 é maior do que o 2. Como é que eu vou descobrir todos esses números, então? Então, a gente faz assim, primeira etapa, ou primeira parte. Então, a gente vai fazer o próprio x maior do que o 2. Pronto, qualquer número maior do que 2 está funcionando, tá? Outra maneira de escrever isso é você desenhar a reta dos números, você coloca o 2 com a bolinha aberta, a gente chama de intervalo aberto porque não entra o 2, não tem o sinal de igual aqui, e eu quero maior do que 2, então eu vou bordar, vou marcar, vou pintar essa parte maior do que 2. Segunda parte, a gente vai pegar esse número aqui, essa parte aqui de dentro, com o sinal trocado. Vou pegar ele menos x. E pega a outra parte normal. Essa parte aqui veio normal para cá. Só que a gente não gosta desse menos aqui, então multiplica por menos 1. Então, vezes menos 1, a gente vai ter, troca o sinal aqui, fica positivo. Quando eu multiplico uma inequação por menos 1, esse sinal também troca de lugar. E aqui também, menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Ou seja, qualquer número menor do que menos 2, tá? Por exemplo, se eu escolher o menos 4, que é um número menor do que menos 2, então ficaria módulo de menos 4 maior do que 2. O módulo de menos 4, que é a distância dele até o zero, é 4. E 4 é maior do que 2. Ok, deu certo, tá? Aqui, como é que eu vou desenhar isso? Vou colocar o menos 2 aqui, bolinha aberta, porque é o intervalo aberto, menos 2 não entra. E ele tem que ser menor, ó, pontinha para cá, para cá. E quando a gente vai escrever essa resposta, a gente faz assim, ó, para deixar bem organizadinho. Coloca bolinha aberta menos 2, bolinha aberta 2, e aí a gente vê aonde é que tem bordadinhos. A gente tem bordadinho aqui e a gente tem bordadinho aqui.
Então, essa daqui é a nossa resposta. Então, x precisa ser menor do que menos 2 ou x tem que ser maior do que 2. Então, a gente tem essa inequação aqui. Agora, a gente vem então para o nosso exercício, tá? Ele é um pouco mais complexo, mas aquela primeira explicação já vai dar uma ajudada. Nesse caso aqui, em que a gente tem a inequação com dois sinais aqui, a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou pegar essa primeira parte do jeito que ela está, menor. Vou pegar essa parte de dentro normal, igual a gente fez lá naquele primeiro exemplo que eu dei para vocês. E copio normalmente, tá? A maneira que eu acho mais fácil de resolver esse tipo de inequação é o seguinte: a ideia é deixar o x sozinho aqui no meio desses dois sinais aqui. Para isso, eu preciso eliminar o menos 5 e preciso eliminar o 2. Eu vou começar eliminando o menos 5. Para eu eliminar o menos 5, eu vou somar 5, porque daí mais 5 menos 5 zera. Aí ficou só esse cara aqui, já vai me ajudar. Só que eu não posso sair adicionando de qualquer jeito. Eu preciso adicionar em todos os membros para manter essa desigualdade do jeito que ela tá. Então, a gente vai fazer assim: mais 5 e mais 5. Esse aqui vai zerar e aqui ficou 1 mais 5, 6, e aqui 11 mais 5, a gente vai ter 16, e aqui zerou. Então, a gente vai ter 6, 2x continua, o menor ou igual continua, e aqui a gente tem o 16. A próxima etapa agora é eliminar esse 2 que está multiplicando o x, então eu vou dividir ele por 2, porém eu preciso fazer isso em todos os membros. Então vamos lá. Vou dividir por 2, dividir por 2 e dividir por 2. Cancelou aqui. 6 dividido por 2, 3. Copia esse daqui. O 2 foi cancelado, sobrou o x. Menor ou igual, 16 dividido por 2 dá 8. Então, essa daqui é a nossa primeira parte, tá? A gente tem essa opção de resposta. Eu vou colocar o desenho dela aqui do lado. Vou colocar bolinha aberta no 3 e eu vou colocar bolinha fechada no 8. Por que isso daqui? O 3 não entra porque não tem o sinalzinho de igual aqui, porém o 8 entra porque tem o sinalzinho de igual. Então, intervalo fechado e aqui o intervalo aberto. E a gente tem o x entre os dois, ó. Então, vou bordar aqui no meio, ó. Todos esses números ali, desde o 3,0001 até o 8, pode fazer parte que vai dar certo ali. A segunda parte agora, a gente vai fazer o seguinte: eu vou pegar esse pessoal do meio aqui, só que com sinal trocado, igual a gente fez com aquele menos 2 aqui de baixo. Com esse x eu peguei x e depois eu peguei o menos x. Então, eu vou pegar esse pessoal aqui com o sinal trocado. Vai ficar da seguinte maneira, ó. Menos 2x mais o 5. Essa daqui vai ser da nossa segunda parte. E as extremidades continuam a mesma. Então, nessa segunda etapa, nós vamos ter um menor. Coloca aqui menos 2x mais o 5 menor ou igual a 11. E a gente vai fazer o processo igual. Eu vou desaparecer com esse mais 5. Eu faço menos 5 em todos os membros. Então, a gente vai ter esse cara cancelado. 1 menos 5, a gente vai ter menos 4, menor, sobrou menos 2x. E o 11 menos 5 vai dar 6. Próxima etapa é desaparecer com esse 2 que tem aqui. Então, eu vou dividir por 2 porque vai cancelar, mas eu tenho que dividir por 2 em todos os lados. Então, a gente vai ter menos 2 menor,
Aqui sobrou menos x menor ou igual a 3. Só que a gente não gosta desse sinal negativo aqui, então eu tenho que multiplicar por menos 1. Mas quando a gente multiplica por menos 1, troca o sinal de todo mundo, inclusive esses caras aqui. Então a gente vai ter assim: 2 ficou positivo, esse sinal trocou, o x ficou positivo, esse sinal trocou e esse daqui ficou negativo, tá? Como é que eu vou desenhar isso daqui? Vamos colocar aqui, ó. Eu vou fazer assim, nós temos o x entre o menos 3 e o 2, eu vou colocar em ordem aqui. Menos 3 entra, então é bolinha fechada. Eu sei que ele entra por causa daquele sinal de igual. E o 2 não entra porque não tem. Então, ele tá meio ao contrário aqui, mas como a gente vê o menos 3 e o 2, a gente coloca ele na ordem certa. E eu segui a mesma ordem aqui. Então, ó, menos 3, 2, 3, 8, a gente coloca tudo bem organizadinho. E aí, bordadinho entre eles. Qual que vai ser a nossa resposta? É aonde tem o bordadinho. Do menos 3. Opa. Deixa eu marcar primeiro que fica mais fácil. Aqui, o menos 3, bolinha fechada. O 2. E a gente tem essa parte aqui também, do 3. E aqui, bolinha fechada, até o 8. Olhando nas nossas respostas, como elas estão usando colchetes e parênteses, a gente vai escrever da seguinte maneira: menos 3 e o 2, o menos 3 entra, então colchete abraçando. Aqui poderia ser o colchete de costas, mas o exercício não está usando colchete de costas, ele pôs parênteses. Parênteses também serve quando o número não entra, tá? União, porque pode juntar junto com aquele outro intervalo de número, põe o 3 e põe o 8. Parênteses, porque o 3 não entra, e colchete aqui no nosso número 8. Então, a gente tem que essa daqui é a alternativa correta.